opinião dos nossos convidados é de inteira responsabilidade deles e não corresponde necessariamente à linha editorial da Brasil Central. Olá, para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um TBC Debate. E aqui já adianto, brigam as ideias e não as pessoas. Confira agora os destaques de hoje. Operação Lava Jato completa 10 anos este mês. Os brasileiros viram, pela primeira vez na história, políticos e poderosos pararem atrás das grades. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Pesquisa mostra que mesmo em meio a controvérsias e anulações, parte da população acredita que a Lava Jato teve saldo positivo. Você concorda? Os detalhes na nossa pergunta do dia. Ex-presidenciável Ciro Gomes critica as recentes declarações de Lula e as viagens ao exterior também. Lá de querer ser popstar estrangeiro e vinha trabalhar aqui. E ainda, STF marca para quarta-feira a retomada de julgamento sobre a descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. A falta do desenvolvimento de políticas públicas. O judiciário está sendo chamado a se pronunciar sobre esse tema. Polêmicos, como você pôde ver, eu já começo aqui apresentando os nossos convidados, grandes debatedores com opiniões antagônicas para que você de casa forme a sua própria opinião. Começo com ele, que é advogado e filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores, Dr. Gui Azambuja. Bem-vindo, Gui. Boa tarde, Andressa. Boa tarde, Novandi, que hoje vai debater aqui comigo. E um especial boa tarde a todos vocês, telespectadores. Estamos aqui com satisfação para, mais uma vez, trazer os relevantes assuntos da política de Goiás e do Brasil até a sua casa. Já uma perguntinha para a gente começar a esquentar o debate. Gui, você acredita 100% na inocência do Lula diante da Operação Lava Jato? Acredito, não é questão de acreditar, ele é 100% inocente, porque assim disse o Supremo Tribunal Federal do Brasil, não há nenhuma dúvida. Muito bem, e o nosso outro convidado, ele que é vereador, policial militar, sargento Novandir, mais uma vez nos prestigiando com a sua presença. Então, muito obrigado, Andresa, tudo bem com você? Aproveito a oportunidade para te parabenizar na Semana Internacional das Mulheres e também todas as mulheres que nos assistem. Cumprimentar também o Gui Azambuja e para mim é uma satisfação mais uma vez participar desse debate. Muito bem, então vamos para a nossa pergunta do dia sobre os 10 anos da Lava Jato. Essa operação fez bem ou mal ao Brasil? E você acredita na inocência do Lula? Confira agora na pergunta do dia com Fernando Couto. Em 2014, nós descobrimos que o Brasil estava sendo roubado e nós agimos, criando a maior operação de combate à corrupção do mundo, a Lava Jato. Os brasileiros viram, pela primeira vez na história, políticos e poderosos pararem atrás das grades. 10 anos após o início da Operação Lava Jato, a atuação do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro na condução de processos da operação ainda divide a opinião pública. Pesquisa Genial Quest, divulgada neste domingo pelo jornal O Globo, aponta que Moro é alvo de críticas por parte da população. O trabalho dele possui taxa de desaprovação de 44%. A aprovação está em 40%. Com a margem de erro estimada em 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, as duas categorias de avaliação empatam tecnicamente. Os demais entrevistados nem aprovam nem desaprovam a atuação de Moro. Outros 12% não souberam ou preferiram não responder. Após deixar a magistratura, o ex-juiz assistiu às anulações de suas decisões pelo Supremo Tribunal Federal, que o declarou parcial para julgar o ex-presidente Lula. A controvérsia em torno de seus atos se intensificou com a divulgação de mensagens trocadas com outras autoridades envolvidas nas investigações, na ação que ficou conhecida como Vaza Jato. A pesquisa Genial Quest também aponta que a maior parte dos entrevistados acredita que a operação, apesar das controvérsias e anulações posteriores, teve saldo positivo. 50% dos brasileiros disseram acreditar que a Lava Jato fez mais bem ao Brasil, enquanto 28% afirmaram que fez mais mal. Já 7% consideram que as investigações não fizeram nem bem nem mal. 15% não souberam ou não quiseram responder.
Para 49% dos entrevistados pela Quest, a operação ajudou a combater a corrupção. Outros 37% disseram que não ajudou e 4% responderam mais ou menos. E a maioria dos entrevistados, cerca de 42%, concordam que políticos agiram para frear as investigações. Outros 25% acreditam que o fim da Lava Jato se deu por causa de excessos e erros dos investigadores e juízes envolvidos. E 8% atribuem o fim da força-tarefa à ideia de que a corrupção do governo havia acabado em 2021. A pesquisa entrevistou presencialmente 2.000 brasileiros de 16 anos ou mais em 120 municípios entre os dias 25 e 27 de fevereiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O ex-procurador e ex-deputado federal Deltan Dallagnol, que integrou a equipe da Lava Jato, foi ao triplex do Guarujá, no litoral de São Paulo, por conta dos 10 anos da operação. Pessoal, olhem onde a gente está. Esse aqui é o triplex do Guarujá do Lula, que me custou mais de 100 mil reais de multa por eu fazer o meu trabalho. E o que esse triplex rendeu para o Lula? Nada. É claro que teve condenação por corrupção, por lavagem de dinheiro, em 3 instâncias da Lava Jato. Mas o STF anulou. Nesse mês de março, a gente completa 10 anos dessa operação que, pela primeira vez na história do Brasil, colocou medo em políticos corruptos. Hoje, infelizmente, eles não têm mais medo de serem presos, porque o STF decidiu abraçar a impunidade que impera em nosso país. Em janeiro, o presidente Lula criticou a Operação Lava Jato. Tudo o que aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. E você, o que pensa sobre esse tema? 10 anos de Lava Jato, operação fez bem ou mal ao Brasil? Muito bem, eu começo essa rodada com o vereador Sargento Novandir. Fez bem ou mal ao Brasil, considerando o cenário político da época, né? Várias pessoas envolvidas viraram até políticos ministros, como o caso do Cristiano Zanin, advogado do Lula, hoje ministro, e Sérgio Moro, que foi ministro da Justiça. Beneficiou de alguma forma alguns brasileiros e quem? Andresa, no meu entendimento, foi bom para o Brasil quando nós temos juízes e temos autoridades que têm coragem de enfrentar o corrupto de colarinho branco. Isso é muito importante para nós, porque para ter essa coragem não é para qualquer um. E o Sérgio Moro fez um trabalho de excelência diante e de frente à Lava Jato. Foi um trabalho onde a justiça provou que houve uma corrupção, que houve desvio de verbas públicas, foi provado. E o discurso do Lula, quem escuta ele, parece até que ele foi inocentado. Você que está nos assistindo, vocês têm que prestar muito bem atenção nisso. O Lula não foi absolvido, ele foi condenado e depois, por entender, o STF entender que da maneira que tinha sido feito o processo onde o Lula foi preso, foi feito de maneira equivocada. Então o Lula foi condenado. Ele, no caso, ele foi absolvido pelo STF por irregularidades no procedimento jurídico. E isso foi a verdade que aconteceu. E a Lava Jato, às vezes, a gente avaliando, até internacionalmente, fica muito ruim para o Brasil quando você escuta alguém dizer: no Brasil, se você se tornar um ladrão, você pode chegar a ser presidente da República. E isso, pessoas que moram fora do Brasil comentam dessa forma. Porque se alguém que está nos assistindo acreditar que o Luiz Inácio Lula da Silva não sabia de nada dessa Lava Jato, que não participou e é inocente, vocês têm que reverem os seus conceitos, porque isso é um absurdo. Nessa Lava Jato, nós não podemos esquecer que foi devolvido 25 bilhões, ou seja, réus confesso que admitiram: eu peguei tantos bilhões e estou devolvendo, eu peguei tanto e estou devolvendo. Mas esse valor de 25 bilhões, Andressa, ele é a pontinha do iceberg, ele é um valor muito pequeno
perto do que foi desviado. Mas nos autos do processo falam que ele é inocente, as provas foram anuladas. As provas foram anuladas por não serem juízes competentes, segundo o STF. Mas em primeira e segunda instância ele foi condenado. E nós não podemos esquecer também que através da soltura do Lula em segunda instância, muitos bandidos perigosos, criminosos perigosos e faccionados foram soltos também por brecha na lei nesse sentido. Então o prejuízo foi muito grande. E aqui eu tenho que parabenizar o Sérgio Moro por ter tido essa coragem e espero que apareça mais 100, 200, 300, 1000 Sérgio Moras que tenha coragem de enfrentar a corrupção de frente para que nós possamos viver num país melhor. Sua opinião, Gui Azambuja, essa operação fez bem ou mal ao Brasil? Pode-se dizer que Lula é o Nelson Mandela brasileiro? Andressa, de fato a Lava Jato, ela comemora seus 10 anos aí, ela não existe mais, né, mas hoje 10 anos de quando ela começou, de fiascos e de um desastre para a economia no país. Hoje o que está acontecendo? Os seus protagonistas, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, Gabriela Hard, Justiça Federal, estão todos eles enrolados na Justiça. Deltan foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, perdeu seu mandato de deputado federal e também responde a procedimentos com relação a essas apurações da forma que ele conduziu as investigações. Sérgio Moro será cassado em breve, TRE do Paraná vai julgá-lo agora no mês que vem e vai ser cassado também. O destino do Sérgio Moro é a cadeia. O Sérgio Moro cometeu um dos piores crimes da toga que se pode imaginar nesse país. Fez uma perseguição jurídica, usando da sua função pública para perseguir o presidente Lula, deixá-lo 580 dias de forma ilegal preso, para depois ver tudo ser anulado. A juíza Gabriela Hard vai ser julgada amanhã, 5/3, no Conselho Nacional de Justiça, por um desses acordos de delação desse dinheiro aí que o Novandir falou, que levantou suspeitas éticas da própria juíza, da magistrada, que inclusive essa juíza foi a que jogou na gaveta a denúncia do ex-deputado federal Tony Garcia, que denunciou que durante 20 anos Sérgio Moro o manteve praticamente escravizado como um informante sob a acusação do consórcio Garibaldi, que teria uma fraude. Sérgio Moro usou o Tony Garcia durante quase 20 anos para fazer perseguições a pessoas, a juízes, a tribunais. E isso é o fruto do que rendeu a Lava Jato. E não se esqueça, hein? 5 milhões de empregos perdidos com a Lava Jato. O Sérgio Moro destruiu Camargo Correia, UTC, Odebrecht, todas as nossas grandes empresas, tudo para viabilizar a eleição de Bolsonaro. Bolsonaro ganhou a eleição, entregou todas as refinarias da Petrobras e diversas empresas públicas fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. E isso nunca mais vai acontecer na história do nosso país. Andressa, uma observação que tem que se fazer é para você que está nos assistindo entender mais ou menos um pouquinho do STF. 8 ministros do STF foi indicado pelo Lula. Você imagine só, 8 ministros indicados pelo réu e julgar o réu. Se torna muito fácil de ser absolvido, não se torna? Não, isso não é verdade, gente. O Partido dos Trabalhadores e os seus representantes que forem aí se sucedendo na presidência vão trocar os 13 ministros do Supremo. Isso a lei é assim, a Constituição é assim. Eles são independentes, são homens e mulheres corretos que jamais vão ser tendenciosos. São membros da Suprema Corte do país. Isso jamais aconteceu, jamais acontecerá. Azambuja, então você está dizendo, para vocês que estão nos assistindo, para vocês também, ter uma opinião e entender o que está acontecendo. Então, todo o PT, toda a esquerda são políticos honestos e tudo o que aconteceu foi uma mentira e uma injustiça praticada pelo judiciário. Não há nenhuma dúvida que os políticos do PT são honestos. Se não fossem, estavam por aí condenados. Não tem nenhum condenado. Logo, são honestos. O Novandir falou aí de novo que o presidente Lula foi condenado e fica esse jogo de palavras. Observem bem. Quando há atos jurídicos nulos, eles são inexistentes no mundo jurídico, ou seja, não há mais que se falar em condenação, porque foram anuladas todas as provas contra o presidente Lula. E não há mais processo, não há denúncia, não há nada. Portanto, o presidente Lula não foi condenado. Ele é inocente desde o nascedouro. Por que eu digo que ele não foi condenado? Porque a partir do momento em que o Supremo anula todas as provas em todo o processo, não existiu condenação, porque simplesmente o processo não existiu.
Uma pergunta, você até comentou, até anotei aqui, que Moro transformou toda essa operação, foi uma forma de perseguição ao Lula, perseguição política. O que está sendo feito também por parte do Moraes em relação aos réus do 8 de janeiro, em relação ao próprio ex-presidente Bolsonaro, também não se encaixa como uma perseguição, até mesmo uma vingança do que aconteceu com Lula? Andressa, o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, ele defende os poderes independentes e harmônicos entre si. O Supremo Tribunal Federal é independente em todos os governos do PT. O ministro Alexandre de Moraes foi nomeado pelo golpista Michel Temer. Ou aqui agora ninguém mais lembra disso. Foi Michel Temer que nomeou Alexandre de Moraes, não foi o presidente Lula. Então, o que ele está fazendo hoje tem isenção plena, mesmo porque o Temer é amigo do Bolsonaro. Amigo do Bolsonaro. E o ministro Alexandre de Moraes está tomando as providências que são necessárias. Não há nenhuma dúvida, gente, que havia uma trama de golpe no Brasil gravada. Isso é querer passar uma borracha e fingir que não aconteceu, é querer reescrever a história. Vai parar todo mundo em cana, na papuda. Guia Zaboja, nós ouvimos pronunciamento de ministros do STF dizendo que venceu o bolsonarismo. Então, ou seja, o STF, infelizmente, hoje está se tornando um partido político. Nós não podemos esquecer disso. Gente, e a verdade, perseguição, Andressa, político, infelizmente, a perseguição está acontecendo de uma forma cruel e covarde. Pessoas inocentes foram presas, pessoas que não foram até o Congresso, pessoas que não entraram dentro do Congresso estão sendo presas. Isso é muita covardia. Nós conhecemos no meio policial aqui, bandido Azabuja, que tem 40 passagens pela polícia e não está preso, está solto. E pessoas inocentes continuam presas. Nós não podemos esquecer que um desses presos morreu em um presídio por falta de um tratamento da sua saúde. A crueldade e a covardia é ao extremo. Nós não podemos esquecer nunca que as imagens de dentro do Congresso, onde poderia provar quem realmente quebrou, que poderia identificar pessoas de esquerda infiltradas dentro do Congresso, as imagens desapareceu. Vocês que estão nos assistindo, vocês têm inteligência para saber que se a imagem desapareceu é porque poderia prejudicar um lado da história e poderia provar que a esquerda estava infiltrada. Eu sou totalmente contra a violência, eu sou totalmente contra quebrar patrimônio público ou até privado, mas aquelas pessoas, elas tinham que ter sido condenadas, Andressa, pelo crime que cometeu. Qual crime? De vandalismo, depredar o patrimônio público. Agora colocar aquelas pessoas como terrorista, que a mídia fala isso 24 horas por dia, e uma mentira dita 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Como que vocês têm coragem de falar que aquelas pessoas são terroristas que foram até o Congresso sem levar um estilingue? Ah, mas queriam explodir um caminhão. Ah, pode ter um ato isolado, mas não é a realidade do que aconteceu no 8 de janeiro. E eu posso confessar para vocês que eu imaginei que o PT e a esquerda queria fazer, iria dar certo também no sentido de calar as nossas bocas, de nós não voltarmos a ir para a rua e protestar de maneira pacífica, fazer uma manifestação. E o 25 de fevereiro nós mostramos que o povo brasileiro é corajoso, tem coragem de defender a família, tem coragem de defender a pátria, tem coragem de defender e tentar acabar com a corrupção. Então, o pessoal que foi no 25 de fevereiro tem a minha gratidão, o meu respeito, estão todos de parabéns. Andressa, quero fazer uma observação. Todas aquelas pessoas, aqueles terroristas que estavam na esplanada dos ministérios, foram condenados. Agora, semana passada, mais 15 foram condenados. Não teve essa que prendeu gente inocente. Isso é mentira, gente. Tá prendendo agora, quem não foi lá, financiadores. Pegaram 2 empresários em Brasília, aqui em Goiás tem também, vai chegar aqui também. Isso aí tem que acontecer. Um golpe de Estado estava em curso. O general Heleno, pegaram a agenda dele, tinha o roteiro do golpe. Lê lá agora na Veja desse fim de semana, 5 páginas onde ele traçava como que ia ser o golpe até a prisão do Alexandre de Moraes. Ou seja, o general Heleno, chefe do gabinete lá do GSI, no mesmo andar do Bolsonaro, tinha o roteiro do golpe em mãos e veio me dizer que não havia um golpe.
tem que prender mesmo. Clezão não morreu na Papuda por falta de atendimento médico. Isso é mentira. Ele foi levado algumas vezes na Asa Norte, no hospital da Asa Norte, para ser tratado. Ele tinha acompanhamento médico da cadeia. Morreu numa síncope. Estava pegando sol, ele tinha um problema de saúde e faleceu. Infelizmente. Mas aí a Nicole subiu na tribuna de peruquinha, dizendo que a culpa era do ministro Alexandre de Moraes. O que é um escárnio. O que bem esses representantes do bolsonarismo costumam fazer por aí. Gui Azabuja, eu posso voltar a palavra que você falou de mentiroso para você. Porque vocês que estão nos assistindo, a grande maioria do povo goiano e goianiense participou da manifestação e sabe que lá não existe terrorista. Na Esplanada? Todos sabem que não existe terrorista. O que você está dizendo é uma inverdade e uma mentira. A mídia que recebe todo mês um valor do governo federal vai dizer que foi um atentado, tentativa de golpe, eram terroristas. Mas vocês que estão nos assistindo, vocês estão cansados de saber que ali tinha pai, mãe de família e trabalhador. Bandido. E talvez, Azambuja, você chama eles de bandido, você chama eles de bandido. Gente, e não chama de bandido, Gui. Gui Azabuja, agora é minha vez de falar, Gui. Agora você escuta, agora é minha vez de falar. Eu fiquei calado quando o senhor estava falando. Agora, praticar uma covardia dessa, nós temos que entender que a forma que você fala é cruel e covarde. Isso aí não se faz com ninguém. Só quem já foi preso de maneira inocente que sabe o que aquelas pessoas estão passando. Aquelas pessoas são pessoas de bem, não deveriam estar presas de forma condenada por quem? Porque são pelo STF. Gente, por bandido também tem filho, tem pai, tem mãe. Não tem essa de ter dó. Com golpista é sem anistia. Andressa, eu não estou conseguindo rapidinho falar. Aqui, vou o pedir debatedor um não deixa a gente na falar. tela. É por causa do tempo. Minutinho, Azaf, para o vereador Sargento Novandir. E depois nós vamos aqui com as participações. Rapidinho. Vamos lá, um segundinho marcado lá na tela. Um minuto. Ok, então, repetindo mais uma vez, Azambuja. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Estou prestando. Eu não conheço o seu caráter, não conheço quem você é, eu não conheço você muito bem. Entendo até que você não merece ser preso, não tem nada que te desabone. Mas você tem que entender que ser preso, ir para a cadeia e desejar a morte do inocente, isso é muito covarde, isso é muito cruel, é muito cruel. Eu e você que estamos debatendo, nós sabemos do que eu estou falando e você também sabe muito bem, e até quem está nos assistindo sabe. O senhor sabe que no 8 de janeiro não tinha bandido, aquelas pessoas não podem ser tratadas como bandido, como você está dizendo, no independente de ser condenado, porque condenou, ele é culpado? Sim. O Lula foi condenado em primeira e segunda instância. De forma você está ilegal, dizendo que ele está... Então, eles do 8 de janeiro que sim, são inocentes condenados. Que covardia, que crueldade. Espero que você que está nos assistindo mais uma vez, pelo amor de Deus, não acredita na falácia do Azambuja, por favor. Um minuto para o Azambuja na tela. Gente, crueldade e covardia, você que é inteligente sabe, é usar as palavras para tentar ludibriar o seu bom senso. Não há dúvida alguma de que todas aquelas pessoas que estavam na esplanada dos ministérios vieram desses acampamentos militares na porta de quartéis, eles estavam lá sim para... incitadas àquilo para dar ordem, dar o início a um golpe que estava em curso no Brasil. O general Heleno, chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República na época do Bolsonaro, com o gabinete no mesmo mandado do Bolsonaro, tinha um roteiro do golpe numa agenda sua, que foi pega pela Polícia Federal e tá as fotos aí na revista Veja dessa semana. O golpe foi gravado, onde Bolsonaro discutiu o assunto com seus ministros. E lá, estando o cara da CGU, o representante lá, em vez de ele defender o Estado Democrático de Direito, perguntou se estava sendo gravado. O medo deles era que estava sendo gravado. Lugar de bandido é na cadeia, não é morto não, como vocês gostam de falar. Bandido bom é bandido morto, é mentira. Bandido bom é na cadeia, que é o lugar de Bolsonaro. Antes de passar a palavra para o Sargento Novandir, vou aqui com as participações dos nossos internautas, senão eles ficam bravos aqui comigo. Olha só, tem gente concordando e discordando com os dois debatedores. O João Bezerra, por exemplo, disse o seguinte: foi anulada a operação porque Lula é inocente, Lula provou sua inocência. Aqui, o Henrique Mateus, se tivesse feito corretamente o processo, talvez Lula ainda estaria preso. Já tem outras pessoas aqui concordando com o Sargento Novandir, parabenizando pelo seu posicionamento. Vamos ver aqui também. E nós temos até uma crítica a nós também, ó, do Ronivon Pereira. Essa emissora tem que se chamar
TV Bolsonaro. TBC esquece o Lula. Como vamos esquecer o Lula se ele é o atual presidente? E política tem que ser debatida. E tem um Censura, debatedor não. de esquerda tem um aqui que debatedor defende de o Lula esquerda, de unhas e exatamente. dentes. Então, temos que continuar debatendo sim, porque isso é importante para a nossa democracia. Petista, hein? A Cid Sá disse o seguinte: parabéns pelo seu posicionamento, vereador Sargento Novandir. E nós temos também a participação do Octaviano de Albuquerque, que disse o seguinte: pergunta para o Azambuja, o triplex, hoje ele é de quem? O triplex nunca foi do presidente Lula, porque se fosse o presidente Lula, estava no nome do presidente Lula. Essa gracinha do Deltan Dallagnol aí é para ver se ele consegue virar vereador em alguma cidadezinha lá do Paraná. Mas ele está inelegível, ele também não pode ser candidato, igual o Bolsonaro, que está inelegível também. Não tem triplex nenhum, não tem sítio de Atibaia nenhum, é tudo mentira, gente. E o Supremo Tribunal Federal do Brasil anulou todas as provas, não há novas denúncias contra o presidente Lula, portanto, o presidente Lula é inocente desde sempre. Esse é o fato jurídico e é o fato real. Uma última participação aqui nesse momento, a Elaine Andrade de Camargo disse o seguinte: Azambuja, não existe golpe sem armas. Isso é uma falácia, você me desculpa. Isso é existe, uma verdade sim, que não existe. A trama que se criou, existem golpes que são dados sem armas, sim. Qual era a ideia do Bolsonaro? Era fazer um decreto de estado de sítio, mandar para o Congresso Nacional, pressionar o Arthur Lira para que fosse aprovado e pôr tanque na rua. Andressa, golpe sem arma. Andressa, é assim que funciona. A gente não pode descansar um minuto. Não vamos dar uma de popó contra Bambam. Com o golpista é sem anistia. A arma que eles dizem que os manifestantes do 8 de janeiro usaram foi a Bíblia. Porque a Bíblia para a esquerda incomoda muito e para eles é até uma arma. Eu não vi nenhuma Bíblia lá nos atos terroristas. Teve várias. Eu não vi, não. Várias. E uma senhora e uma pastora foi presa com a Bíblia. Não. Foi. Vassoura? Foi, sim. Não, a pastora. Ah, pastora. Foi presa. Porque a vassoura era daquele Jânio Quadros, né? Vamos lá, e ainda dentro desse assunto, que nós sabemos que é um assunto polêmico, na lauda 5, Azaf, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar mais 15 réus do 8 de janeiro. As acusações foram encaminhadas pela Procuradoria-Geral da República e julgadas de forma individual no plenário virtual do órgão. Com esses julgamentos, o STF já soma um total de 101 condenados por crimes ligados às invasões às sedes dos 3 poderes, cujas penas estão entre 3 e 17 anos de prisão. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, propôs penas de prisão que variam entre 14 a 17 anos. Ele teve seu voto seguido na íntegra pelos ministros Carmen Lúcia, Dias Toffoli e Flávio Dino. Os ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin também ofereceram concordância, porém apoiaram penas menores do que as apresentadas pelo relator. Já o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, votou pela condenação dos réus em 4 crimes. Ainda não se formou maioria para determinar o tamanho das penas, que será definido posteriormente. No entanto, as defesas dos acusados pediram ao STF a rejeição das acusações da PGR e a absolvição dos réus por falta de provas. Começo essa rodada com o vereador Novandir. Vereador, essas penas estipuladas pelo Alexandre de Moraes entre 14 e 17 anos são penas também para crimes hediondos, né? Crimes contra a vida. Essas penas, na sua opinião particular, subjetiva, é de acordo com o crime? Ela é exagerada, absurda, cruel, covarde. Vocês imaginem só, eu gosto muito de comparar aquele trabalhador, o pai de família, o cidadão de bem, aquela pessoa que até entrou no Congresso e cometeu um crime de depredar o patrimônio público, de vandalismo, e deveria responder por ele, Andressa. Não podemos fazer isso de forma nenhuma. Eu conheço e já vi na rua o criminoso que praticou o crime de latrocínio. Ele matou uma pessoa para roubar, responder em liberdade, e quando é condenado, não fica 7, 8, 10 anos preso. E você vê o que está fazendo com esse povo do 8 de janeiro. Isso é muita covardia, Azambuja. Por mais que você é do PT, você defende o PT, você defende pautas que destroem a sociedade, reavalie, pense bem. É muita maldade, é muita crueldade. Essas pessoas não podem ser presas
justiça dessa forma, que elas respondam pelo ato que ela praticou e as que praticou. Não podemos pegar pessoas que foram presas e não foram nem ao Congresso. Isso é um absurdo. Isso mostra que o nosso país não está fazendo justiça e isso escandaliza o mundo inteiro, que nós já ouvimos isso de vários governantes. Como que faz uma coisa dessa com essas pessoas? Eu espero que Deus possa ter misericórdia daquelas pessoas trabalhadoras e perdoe também esse pessoal do PT que faz tanto mal para a sociedade. Agora uma coisa, Zambuja, nós temos que entender, nós podemos dar bem aqui na terra, nós podemos cometer injustiça, nós podemos ser cruel e covarde, nós podemos prosperar fazendo isso, mas um dia nós vamos prestar conta para o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Zambuja, na sua opinião, concorda, discorda com o vereador Sargento Novandir em questão das penas, né, serem de 14 a 17 anos? Discordo em 100% de tudo. E eu também rogo a Deus que Ele tenha misericórdia desses bolsonaristas que espalham fake news o dia inteiro para deturpar o seu raciocínio. Você que é inteligente sabe muito bem que no Brasil existem leis, no caso leis penais, leis criminais, e elas regulamentam as penas aos crimes postos em julgamento. Então, atentar de forma violenta contra o Estado Democrático de Direito, a tentativa de golpe, tem as penas que variam da forma que a Andressa falou aí agora, até 17 anos, se não me engano, 17. E que são as penas aplicáveis no Brasil. Agora, os seus mandantes, no caso Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, Companhia Limitada, esses terão, Companhia Ilimitada, né? Esses terão penas maiores, porque eles incitaram, os financiadores terão penas maiores também, porque pagaram esses acampamentos nos ministérios. Onde, e tal. Zambuja, então, que o Bolsonaro tá incentivou o golpe, você falou chamou... que não interrompe, eu vou falar. Então, isso aí tudo, gente, é o que tem que acontecer dentro da lei. Não passa da lei. É assim que funciona e é assim que deve ser. Portanto, mais 15 foram condenados, ainda há mais pessoas a serem julgadas e condenadas. E, em breve, o Ministério Público Federal vai apresentar denúncia contra todas as pessoas envolvidas, o Bolsonaro, o Braga Neto, o General Heleno. Uma coisa horrível, esse Braga Neto, que era candidato a vice do Bolsonaro, gente, desculpa que eu vou falar aqui, mas o Braga Neto falou isso, chamou aquele Freitas Gomes, né, que era o comandante do Exército, de cagão. Disse que o ministro, comandante do Exército, era um cagão, porque ele não aderiu ao golpe do Bolsonaro. Você acredita numa coisa dessa? O Brasil estava sendo governado por esse tipo de gente da pior qualidade e nunca mais voltarão a governar o Brasil. Antes de passar a palavra para o vereador Sargento Novandir, vamos com mais participações. A Maria Conceição disse o seguinte: cadeia aos golpistas, sem saidinha. Já a Gabriela Lopes, concordo plenamente com o vereador Sargento Novandir. E também, aqui tem o Bar do Zoinho, o Lula é o cara, 3 vezes o mais querido pelo povo brasileiro. Anderson Pova, petista passando vergonha como sempre. E tem também uma pergunta para você, Zambuja. Pergunta para o Azambuja. Para existir um crime, são 3 fases: cogitação, preparação e execução. Me mostre um ato executório. Pergunta do advogado Werner para você. Te mostro um evidente. O Partido Liberal entrou no Tribunal Superior Eleitoral tentando impugnar o resultado das eleições só para a presidência do Brasil. Deixou deputado e senador de fora. Quer tentativa maior de interferir no processo eleitoral, já em prenúncio do pré-golpe que eles queriam dar lá na frente? Não existe. Está aí um ato concreto. Tem mais, mas esse é um ato concreto. Outro ato concreto, se você quiser saber, a agenda do General Heleno, o roteiro do golpe. Antes de você ter essa opinião, compra a Veja dessa semana aí na banca de jornal perto da sua casa e lê. Você vai ver lá, General Heleno tinha um roteiro do golpe. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos prender o ministro Alexandre de Moraes. Isso, gente, isso é um absurdo. É cana pesada para esse povo todo, é papuda para Bolsonaro. Compra a Veja, assista a maior emissora de televisão do Brasil, que infelizmente você vai ficar contaminado e vai ter desinformações 24 horas por dia. Desinformação é um vereador falar, negar que foi pego a agenda do General Heleno com o roteiro do golpe. Isso aí, gente, é que é um absurdo que se coloca no Brasil. Aquele Jordi, deputado federal do Rio de Janeiro, subiu na braquiária. Por quê? Porque a Polícia Federal bateu lá na casa dele, pegou um monte de coisa errada que ele estava fazendo. Sumiu. Cadê o Jordi? Vazou. Cadê o Gustavo Gayer, agora cheio de denúncia aí, vazando? Não, Gustavo Gayer está presente 24 horas por dia. A Nicole anteontem ficou chorosa num programa lá de podcast.
Eles estão em pânico, porque vai todo mundo em cana. Diante de tanta A Zambelli, injustiça, tem que aquela dar que pegou mesmo. arma de fogo, gente, na política, lembra da Zambelli? Vai ser condenada também por esse ato dela. É isso aí, bolsonarista é o ódio, é a violência, é falar o que quer e não gosta de ouvir o que não quer. Gente, isso acabou no Brasil. É página virada. Agora é PT, Lula e as políticas públicas para você, na sua porta, na sua casa, para o seu filho e para sua família. Você de direita, tirando a palavra bolsonarista, você tem que temer e ter medo mesmo. Porque a injustiça que está sendo praticada no Brasil, meu Deus, é assustadora. Agora você de esquerda, político, não estou dizendo o eleitor não, que tem o meu respeito. O político de esquerda, ele pode fazer tudo o que o presidente da República fez, pode fazer um outro Lava Jato, pode fazer o que quer, que nada vai acontecer, que ele vai ter respaldo. Esse sim pode ficar despreocupado. Muito bem, antes de a gente passar para o próximo assunto, mais uma participação. José Carlos Santos disse o seguinte: a Zambuja, o povo goiano está ficando assustado com você. Você está sendo pior que o Alexandre de Moraes. Desse jeito, até Moraes vai ficar com medo. Você não precisa ter medo de mim, não precisa ter medo do PT, não precisa ter medo do Lula. Tenha medo de pessoas que fazem o mal para você. São o quê? Jair Bolsonaro e Companhia Limitada. Muito bem, vamos lá, mais um assunto desse debate, porque a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, apresentada por Fábio, ex-chefe da SECOM e seu atual advogado, lançou duras críticas ao que descreve como uma estratégia de constrangimento via imprensa nas investigações. Em postagem nas redes sociais, Fábio, o advogado, afirmou que a defesa está sendo mantida no escuro, sem acesso às informações necessárias. Abre aspas, a fala do advogado foi a seguinte: vazamentos seletivos, fontes seletivas em pleno sábado de sol. Fecha aspas. O advogado enfatizou que a tal manobra não será bem-sucedida na chamada guerra midiática. Paralelamente, fontes ligadas ao alto escalão das Forças Armadas expressaram irritação com o modo como a Polícia Federal está conduzindo as investigações. Há um descontentamento com o vazamento de informações para a imprensa, o que teria contribuído para um desgaste da imagem das Forças Armadas perante a opinião pública. Esse desconforto seria agravado pela prisão preventiva de vários membros das Forças Armadas. Começo essa rodada com Gui Zambuja. Gui, você concorda que a defesa do Bolsonaro está no escuro e que a Polícia Federal teve a sua imagem prejudicada aí com a imagem dela não, das Forças Armadas teve as imagens prejudicadas por conta dessa operação que vazou áudios da Polícia Federal para a mídia? Eu acho que as Forças Armadas não teve a sua imagem prejudicada. Teve os agentes, os militares que participaram de toda essa trama e que certamente as próprias Forças Armadas que estão colaborando com a Justiça para a elucidação de tudo isso, vai também concordar com a condenação do Braga Neto, o general Heleno, inclusive de alguns aí que estão na ativa, né? Que era o caso, parece que do comandante da Marinha, se não me engano. Então, não há, para mim, nenhuma arranho à imagem das Forças Armadas. Agora, a outra pergunta, qual era a Força Armada e qual era a primeira pergunta? Polícia Federal. A pergunta sobre a atuação da Polícia Federal. Tá. Gente, veja bem, o advogado aí, eu sou advogado também, então eu posso dizer, ele está confundindo duas coisas. No inquérito policial, numa investigação, existem as provas que já alcançaram o seu objetivo. Aquelas provas que não há mais diligências a serem feitas. Essas provas são todas 100% disponibilizadas para nós, advogados, podermos fazer o nosso trabalho. Agora, há diligências, há provas que ainda estão sendo investigadas, que ainda depende de outras diligências, de interligação de outras provas para que possa formar um conjunto probatório. Essas provas, a lei não manda serem disponibilizadas, porque elas ainda não estão prontas, elas ainda não compõem o acervo que vai gerar uma denúncia. Então ele está confundindo isso, Andressa, está confundindo o fato de haver diligências em curso, às quais ele não pode ter acesso. Por quê? Porque se tiver, pode interferir, pode alterar, pode tentar prejudicar a investigação. Portanto, eu acho que não há problema algum com relação à investigação em curso. Você concorda, Novandir, com a investigação da Polícia Federal? E eu vi que é uma das críticas que é feita principalmente por parte da oposição é de que esse processo está sendo muito midiático, né? Esse é o X da questão. Imagens, áudios são divulgados ali em primeira mão para a imprensa e a defesa do ex-presidente alega estar no escuro e a imprensa está com tudo na mão. Mas isso é o jogo político do PT. Agora, uma coisa que nós temos que observar e entender, nós temos que entender muito bem que realmente
as Forças Armadas, a Polícia Federal está perdendo credibilidade. Mas as Forças Armadas têm culpa? A Polícia Federal tem culpa? De forma nenhuma. O seu governante determina para que seja feito dessa forma. Então não tem para onde fugir. A determinação da maior autoridade do nosso Brasil, que é o presidente Lula, determina para que seja feito dessa forma. Se não for feito, há uma perseguição que pode acontecer de policiais federais serem presos, pode acontecer que outros generais também possam ficar na mira do PT para ir para a cadeia. Então é obedecer, infelizmente, o governo do PT, que vai ficar marcado mais uma vez com o governo da maior corrupção do nosso Brasil e o maior de serviço. Muito bem, vamos para o próximo assunto, lauda 8, Azaf, por gentileza. O ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, criticou as recentes falas do presidente Lula. O orçamento e a postura de alguns ministros também. As declarações foram feitas durante uma entrevista à CNN Brasil. Vamos acompanhar um trecho da fala do Ciro. É muita bobagem, muita. A última agora tem gravíssimas sequelas para nós brasileiros e para a humanidade. O Lula é aquilo que eu chamo de arrogância ignorante. Né? É uma ignorância arrogante, porque nós, quando ignoramos as coisas, a gente é modesto, a gente pergunta, a gente pede assim, Ciro, fala sobre uma coisa assim, eu prefiro não falar sobre esse assunto. Olha, eu não estou preparado para responder isso. Não, ele se sente o cara, sabe, lá de querer ser popstar estrangeiro e venha trabalhar aqui, melhora a sua equipe. É uma equipe indizível de gente deslumbrada. Se você pegar a imprensa, a minha newsletter está fazendo. Se a quantidade de dinheiro que essa gente está gastando para viajar, para se exibir em mau português no estrangeiro e comparar com o gasto na ponta, é um desastre. É um desastre completo. Tudo por quê? Porque montou uma equipe para fazer esse identitarismo vesgo de Araque, sendo questões graves, entendeu? Aí você vê o orçamento. Então você tem um Silvio Almeida que é extraordinário. Pega o orçamento dele, nada. Aí pega a outra lá, pega um jato da FAB, faz um filminho dentro da FAB, desce, pega, dá uma carteirada, entra no estádio do Maracanã para tirar fotografia. Tenha paciência. Muito bem, começa essa rodada com Gui Azambuja. Você concorda com o Ciro? O Lula virou um popstar estrangeiro, só fica lá agora fora do Brasil, não está cuidando aqui do país em que ele é presidente? O presidente Lula viaja o Brasil toda semana, para todos os lados. Gente, esse Ciro Gomes é um boquirroto, um derrotado, um homem covarde. Na época da eleição do Haddad, ele fugiu para a França, quando Haddad estava enfrentando no segundo turno o Bolsonaro. Se ele tivesse ficado aqui e dado apoio a nós, a gente tinha conseguido ganhar a eleição e o Brasil não tinha sofrido esse inferno que sofreu nos últimos 4 anos aí do governo desse ultradireitista. Agora, Ciro Gomes fala aí que o Lula é popstar. O Lula é um líder mundial. O Lula tratou do assunto lá do Holocausto, lá que tá vendo, e aí o mundo todo agora está pressionando Israel para que haja um imediato cessar-fogo na faixa de Gaza. Vocês viram aí, sábado ou sexta, fuzilaram mais de 100 pessoas que estavam indo pegar comida no caminhão, gente. Populares indo pegar comida no caminhão. Os militares israelenses fuzilaram essas pessoas. Aquilo virou uma carnificina. E aí Israel se acha dono da palavra holocausto. Holocausto, vai no dicionário aí que você vai ver, é você matar, colocar à morte as pessoas, a destruição. E o holocausto se aplica em várias situações, inclusive nessa. O presidente Lula não usou a palavra holocausto, mas o que está acontecendo lá é sim uma situação equiparada a um holocausto, porque não é mais possível que aquilo lá esteja acontecendo. Agora, o Ciro fala aí de economia. Hoje, publicado na Folha de São Paulo, índices de educação, saúde e economia avançam no primeiro ano de Lula 3, nosso terceiro governo ainda, que vai vir o próximo. 99 indicadores do país da economia, saúde, educação e outras áreas mostram que as políticas públicas de Lula evoluíram positivamente. Dos 99 índices apurados, 66 melhoraram, 20 pioraram e 13 ficaram estáveis. Em 2019, também no primeiro semestre do governo Bolsonaro, quase 60% dos índices foram negativos, ou seja, isso mostra quem é que faz gestão pública. Então o Ciro é um coitado, briga com todo mundo, brigou até com o irmão dele agora, o senador Cid Gomes, brigaram lá, o PDT jogou Ciro às traças. Ciro Gomes está abandonado, está sozinho e o caminho dele é o ostracismo.
Só corrigindo aqui uma informação, na verdade, enfatizando, nós rodamos até na semana passada, Guia Zambuja, mas na fala do Lula a gente conferiu que ele falou holocausto mesmo. Ele não falou a palavra holocausto, ele disse o seguinte, o presidente Lula, a frase dele foi a seguinte, hoje a matança que Israel está cometendo... Vamos mostrar o vídeo ele falando, que aí resume. Eu pedi para o Azaf puxar aqui, Azaf. Você vai falar que não falou mesmo? Eu pedi para o Azaf tentar puxar aí, por gentileza, a gente rodou na semana passada. Vídeo que gerou Andressa, você deixa eu comentar? Pode comentar. Vamos. A questão da fala do Ciro, eu concordo praticamente com toda ela. Mas um popstar, ele atrai multidões, ele atrai milhões de pessoas. Não podemos comparar o Lula com o popstar, porque o que nós vemos o Lula sair na rua, se tratando de Brasil, é o pessoal gritando aquele hino, Lula ladrão, seu local é na prisão. Então não podemos falar que o Lula é um popstar. Fora do Brasil, o Lula tem falado tanta asneira e tanta coisas absurdas que nós estamos virando uma vergonha mundial. O Lula... Todos nós sabemos, e o Zambuja está tentando defender aqui, defender o indefensável, é que dizer que a guerra entre Israel e o Hamas, a guerra é Israel e Hamas, não é Palestina. Aí a esquerda tenta falar que estão matando inocente na Palestina, estão atacando quem atacou primeiro. Quem matou mais de 1.200 pessoas em Israel, desarmadas e inocentes. Então, o que o Lula faz, mais uma vez, é um desserviço e nos envergonha, Zambuja. Nós, até o senhor, também tinha que ter vergonha quando o Lula comete erros que não tem como defender. Tem coisas que às vezes a gente debate aqui com o debatedor de esquerda, mas ele não é uma extrema esquerda igual você. Quando o Lula fala uma coisa equivocada, errada, algum debatedor fala, não, realmente esse aí... Morreram 30 mil palestinos e 1.200 israelenses. 30 mil, dos 30 mil palestinos que morreram, quantos são terroristas? Para você, Zambuja, você busca uma criança que morreu, não, mas a maioria são terroristas que atacaram inocentes. Mas vocês da esquerda defendem tudo que não presta e praticamente o mundo inteiro está contra defender Israel. Temos que defender sim o país que foi atacado. Morreram 30 mil palestinos e 1.200 israelenses. Isso é justo. Você vai deixar matar o seu povo e não vai reagir? Você vai deixar matar o seu povo? É claro que tem reação. Tem reação. E outra coisa, os terroristas do Hamas é terrorista também para os palestinos. Os palestinos sofrem com o Hamas, com aquele grupo de terrorista e exterminador de inocente. 30 mil mortos, essa é 30 mil, mas a grande maioria é guerra. Não é justo morrer um inocente, não. Agora o Hamas todo tem que ser executado. É guerra, tem que ser destruído o Hamas. Mas vocês defendem o Hamas. Muito bem. Ele falou aí que popstar arrasta multidões, né? O presidente Lula arrastou 60 milhões, 345.999 votos. Uma multidão brasileira. Mas popstar não vai pra urna, não, Zambuja. Popstar vai pra rua. É a rua que mostra a verdade dos fatos. Vocês morrem de inveja. Traz o Lula aqui pra nós ver ele aqui em Goiânia, pra vocês verem a vergonha que vocês vão passar. Sabe por que o Lula quer viver viajando pro exterior? Porque lá sim, ele pode, sou presidente, não vai ser criticado igual é criticado no Brasil. Manda ele vir aqui em Goiás. Manda ele vir passear aqui em Goiás. Manda ele fazer, Andressa. Manda o Lula convocar uma manifestação aqui em Goiás, Zambuja. O mesmo tanto de gente que teve lá dia 25, foi o mesmo tanto de gente que teve lá da outra vez que Bolsonaro estava lá já chorando que sabia que ia perder a eleição. Agora tá chorando de mimimi. Bolsonaro tá fazendo mimimi chorando, demais, não, cara, tá manifestando, porque sabe que vai ser preso. Pedindo democracia, pedindo para respeitar o povo brasileiro. E rapidinho você já começou a falar que a manifestação, olha bem como que começa. Olha como que a esquerda começa a plantar coisas na cabeça das pessoas. A manifestação está sendo começada a chamar de ato. Aí você vê ato. Aí depois eles passam. A manifestação de 25 de fevereiro, ela é um ato antidemocrático. Daqui um pouco, vocês não se assustem quando eles disserem que é um ato de tentativa de golpe novamente. Não se assustem.
A intenção era essa mesmo. Tô te dizendo, aqui o Zambuja já está dizendo. Não, era mesmo. Tô dizendo pra você, não tem Bolsonaro, ele ficou com medo naquele dia do discurso dele. Passou pro Silas Malafaia a verborragiazinha dele lá, que também vai responder à Polícia Federal. Mas Bolsonaro ficou com medo, medrou. E isso aí é o quê? Gente covarde, que não tem coragem de assumir a responsabilidade dos seus atos. Gente covarde, não. Gente covarde, séria, honesta, que até hoje luta pelo Brasil. E que vende Rolex. Uma perguntinha aqui para o Gui Zambuja. Você levantou aí a questão da manifestação, né, na Paulista, no último dia 25 de fevereiro. E a oposição, né, partidos e também pessoas ligadas ao PT, você que é do PT, vai poder nos informar. Vai mesmo acontecer uma manifestação por parte do Partido dos Trabalhadores 25 de março na Paulista também? Os atos não são do Partido dos Trabalhadores, são de diversas entidades civis representativas da população brasileira. Então, diversas entidades que estão fazendo esse chamamento. E não vai ser na Paulista e só na Paulista, vai ser por todo o Brasil. Portanto, não queremos aqui fazer comparação. É claro que tinha um monte de bolsonarista lá, qualquer bobo vê. Agora, a questão não é essa. Ninguém aqui está querendo tentar colocar mais gente na rua, que isso não vale nada. O que vale são 60 milhões, 359 mil, 999 gente votos na rua, que o presidente Lula teve. Gente na rua mostra credibilidade, respeito, coisa que o Lula nunca vai conseguir fazer no Brasil. Gente na rua morta, que você falou? Gente na rua mostra. Mostra. Força, credibilidade e respeito. Entendi. Coisa que o Lula nunca vai ter no Brasil. Vamos lá para as nossas participações. Já quero chamar você de casa para votar na nossa enquete que está rolando no YouTube. 10 anos da Operação Lava Jato. Você acredita na inocência do Lula? Sim ou não? No final, nós vamos ler o resultado da enquete. E agora nós vamos para a Lauda 4, Azaf. Nosso último assunto desse debate, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, disse que a falta de políticas públicas faz com que o judiciário seja chamado a se manifestar sobre temas como a descriminalização da maconha. O presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, marcou para a quarta-feira desta semana a retomada do julgamento da ação sobre a descriminalização do porte da droga para o uso pessoal. Vamos acompanhar o que disse o ministro Edson Fachin. A falta do desenvolvimento de políticas públicas e a falta de saídas que o próprio espaço da política tem encontrado para essa matéria, o judiciário está sendo chamado a se pronunciar sobre esse tema. E até agora, a resposta que pode ser construída no judiciário é a de que a drogadição é um mal a ser enfrentado, todavia não necessariamente com o processo penal, e sim com medidas preventivas, protetivas da saúde e, evidentemente, que coloquem também limites a formas de aliciamento da juventude, de adolescentes ao tráfico, muitas vezes associados a outros crimes. Portanto, o judiciário tem uma missão muito difícil nesse sentido. Muito bem, começo essa rodada com o vereador Sargento Novandir. O senhor, como policial militar, né, esteve à frente em 25 anos, né, de experiência. A favor ou contra a liberação do porte da droga, da maconha? Eu quero iniciar dizendo para você, imagine só o que é você ter um usuário de droga dentro da sua casa. A paz da família acabou, você sai para trabalhar, quando você chega já vendeu a televisão, já vendeu a geladeira, já vendeu o sofá, já vendeu sua cama de dormir. A vida de uma família que tem um dependente químico, a vida dela está destruída e não tem o que se fazer, porque para recuperar um usuário de droga é quase impossível. Então isso destrói a nossa sociedade. Agora, quando a esquerda quer liberar a droga, não me assusta aqui um dos líderes do PT no estado de Goiás, que é o Fabrício Rosa, que é policial, que me assusta muito um policial fazer a marcha para a liberação de droga. Não me assusta porque eu sei quem que ele é, só me assusta pelo fato dele ser policial. Então a droga destrói nossa sociedade. Concordo com o ministro também que tem que apresentar um projeto de lei proibindo e infelizmente estão julgando para liberação. Imagine só, liberar 60 gramas de maconha. 60 gramas de maconha vai corresponder mais ou menos a 80 cigarros de maconha. Ou seja,
O traficante está liberado para traficar. Se ele quiser carregar aproximadamente 240 cigarros de maconha no carro, é só ele entrar com 4 pessoas. Ele vai conseguir traficar 250, 240 cigarros de maconha. Então é uma destruição da nossa nação. E às vezes tem pessoas que parece que está com os olhos tapados e o ouvido também, em concordar com o governo do PT. Ora, mas é o STF que está decidindo. Os grandes apoiadores de marcha de maconha e liberação de droga é o PT e a esquerda. Destrói a nossa sociedade. Então preste muita atenção nisso. Você tomara que não esteja na sua casa um usuário de droga. Agora, quem tem, avalie muito bem em votar em PT. Gui Azambuja, você concorda com essa pauta que vai ser agora debatida na próxima quarta-feira em questão da liberação do porte de maconha? Bom, aí existem alguns aspectos, né? A entrevista começa com o ministro Fachin dizendo de uma ausência de políticas públicas. Bom, em primeiro lugar, eu particularmente sou absolutamente contra droga, álcool e cigarro. Eu, na minha vida pessoal e para as minhas filhas, para minha esposa, esse é o tratamento que a gente tem na nossa casa. Agora, a questão que se coloca aqui não é o que eu acho. A questão que se coloca aqui é a criminalização ou não do consumo de pequena monta. Essa é a questão que está sendo colocada. Quando o ministro Edson Fachin diz que o Supremo julga situações onde há falta de políticas públicas, na verdade, ele está querendo dizer que não houve uma regulamentação pelo Congresso Nacional, que é quem aprova as leis no Brasil, da matéria. Por exemplo, se o Congresso Nacional tivesse aprovado uma lei dizendo que você portar até 60 gramas, né, de maconha não é crime, o Supremo Tribunal Federal do Brasil não ia intervir, porque houve, sim, uma regulamentação legal feita pelo Congresso Nacional. E isso não há no Brasil. Por isso que, pela jurisprudência, a construção jurisprudencial dos julgamentos de diversos casos, leva o Supremo a ter que tomar uma decisão que ele chama de uniformização. E que essa decisão vai valer para todo o Brasil. Então, isso é o que está acontecendo. É a questão de você levar um usuário de droga de pequena monta para cadeia. Essa é a questão. Novandi fala muito de cadeia e fala bem, eu concordo com você, cadeia deve ser a última instância para as coisas. Eu sou favorável sempre a corrigir o erro e não a punir o erro, sabe, Novandi? Eu acho que a gente tem que primeiro dar a chance da correção. Então, você levar uma pessoa, usuário de droga de pequena monta, para cadeia, não é bom. Então vamos ver como é que o Supremo reage a essa situação e como ele julga e vamos ver como isso vai evoluir dentro da sociedade brasileira. Andresa, só para fazer uma observação na fala do Azambuja, eu sou a favor sim da cadeia de imediato para alguns tipos de crime. Ao inocente, 0 de cadeia. Ao traficante, ao bandido, cadeia na hora e, se possível, não saia de lá nunca mais. E golpe? É diferente. Golpe, se um dia existir, a gente pode avaliar, que não aconteceu no Brasil. Tá. Agora, uma observação que tem que fazer é que, felizmente, até que enfim, nós achamos uma pauta que o Azambuja é contra. Eu ia comentar sobre isso agora. Eu fico feliz por isso, porque eu nunca vi tanta defesa de coisas erradas. Eu quero deixar agora é minha vez de falar. Então, assim, fico feliz por o Azambuja pensar desse jeito. Então, quero dizer que o Azambuja, que é do PT, então ele é contra os presidentes de partido de PT, contra os líderes do PT fazer marcha da liberação de droga em todo o Brasil. Então eu fico feliz você ser contrário a essas coisas que o PT tanto defende. Tá, eu quero deixar claro que eu particularmente, da minha família, sou contra o uso de drogas, álcool e cigarro. É uma questão meu, da minha esposa, com as nossas filhas. Essa é uma questão. A outra questão, o nosso companheiro, querido companheiro Fabrício Rosa, um homem honrado, policial rodoviário federal, que defende as causas LGBTQIA+, e também trata dessa questão da liberação marcha da maconha. Da droga. Então, isso aí são políticas, é um assunto político, estamos debatendo. Então você é contrário à decisão dele, do Fabrício Rosa? Eu sou contrário, eu não uso, eu nunca usei, não uso e a minha família. E é contrário às manifestações do Fabrício? Você, nunca, jamais. Você não é contrário? Não, claro mas que não. A manifestação de liberar a droga, o senhor é a favor? É legítimo. O senhor é contra liberar a droga? É legítimo, eu pessoalmente... mas é o senhor, é isso, eu tô falando do senhor mesmo. Agora, as políticas públicas, como o ministro Edson Fachin disse, têm que ser debatidas. Então é legítimo haver
a questão essa discussão. Não se esqueçam, por exemplo, que lá em Israel você pode plantar maconha em casa para o seu consumo pessoal. E aí, como é que faz? O mundo inteiro já evoluiu. Eu, particularmente, não uso, não gosto, acho que está tudo errado com relação à droga. Mas é um debate no Brasil, o Supremo vai julgar e a gente tem que ver como isso evolui. Então avalie só com a colocação do Azabuja, avalie bem o que ele disse, acabou de dizer e está gravado. Ele disse que é contra a liberação da droga, ele é contra a droga, mas ele não é contra o Fabrício Rosas liderar a marcha de liberação da droga. Claro que não. Não consigo compreender. Eu vou estar ao lado do Fabrício Rosas todos os dias. Isso aí é a prova e é a cara do PT. Por mais que seja ruim para o nosso país, por mais que prejudique a nossa sociedade, ele não vai dizer que a manifestação do Fabrício Rosa é equivocada e prejudica a sociedade. Toda manifestação é legítima, inclusive de golpista na Paulista. Nosso tempo acabou, meninos, infelizmente, são uma máquina de informação esses dois debatedores, assim que a gente gosta. E olha só, lendo aqui agora o resultado da enquete, 10 anos da Operação Lava Jato. Você acredita na inocência do Lula? Sim, 20%, não, 80%. E aqui tem um abraço especial do meu marido para o senhor, Sargento Novandir, soldado Albuquerque, que falou o seguinte: trabalhou com seu primo, Tenente Silvio, lá no 7º Batalhão. Mandou um abraço para o senhor. Outro abraço para ele também, grande guerreiro que está fazendo a diferença na segurança pública do nosso estado. Muito obrigada, vereador, mais uma vez por esse debate. Eu que te agradeço muito obrigado por me convidar. E aqui na TV Brasil Central, para mim é uma escala. Vindo numa TV tão democrática e que dá direito de fala dos dois lados, isso é muito importante para a nossa democracia. Muito obrigada, doutor Gui Azambuja, mais uma vez nos prestigiando com a sua presença. Obrigado, Andressa. É também com muita alegria que eu sempre venho aqui para esses debates e é uma satisfação realmente importante que a gente possa ter essas colocações. Agradeço ao Novandir também por todo o debate que a gente travou aqui e agradeço a todos vocês, telespectadores. Boa tarde. E é isso, um debate de qualidade para que você de casa forme a sua própria opinião.